Então a Bíblia fala sobre eles. Sim, a Bíblia fala sobre o surgimento dos narcisistas nos últimos dias. E esse texto a gente encontra lá em 2 Pedro 3 e também em 2 Timóteo 3, né? Então, são dois textos que vão falar sobre esses homens maus. E são homens maus porque fala que eles vão usar a mulher de maneira contraditória contra o que a própria Bíblia condena, né? O que a Bíblia condena como sendo algo abominável, descartável, algo desprezível por Deus. O narcisista vai fazer questão de ponhar como certo. Então, assim, eu vou hoje fazer um estudo completo sobre eles, esses amados que surgem nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para fazer mal. A mulher, né? A serpente, ela persegue a mulher até o final. Em Apocalipse, ela está perseguindo a mulher e vai usar dos homens para isso, né? Vamos lá. A gente pode ver a mulher como referência à igreja, mas também a mulher como referência do feminino, não é? Então, aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, hoje no mês de novembro de 2025, já estamos com índice de 36 ou mais vítimas fatais desse crime cruel contra a mulher, fora outros, né? Fora as agressões, as violências e outras coisas. E depois dizem que as mulheres pegam pesado com os homens, só que quem tá indo pro túmulo é as mulheres, né? E os homens estão aí abrindo a boca, canais para falar mal delas. Podem abrir a boca, mas a cova está se abrindo para a mulher e o homem está tendo direito à rede social para falar mal dela ainda e levantar mais legião de homem contra a mulher. Eu acho que as leis ainda estão brandas, né? Então, mas não é com leis que vamos resolver este problema, porque é um problema espiritual. Eu vou falar sobre isso de uma maneira muito vamos falar aqui da maneira espiritual, da maneira psicológica e da maneira como é, né? Então, como que surge o narcisista? Não é nada, eu vou aqui dar um exemplo. O narcisista, ele é cruel, de dia e de noite, ali apunhalando. Quando a vítima explode, grita, quebra tudo, oh, que mulher horrível! Então, sempre a gente vê na mulher a ruim, porque quem fez ela explodir, né? Então, a gente deve ter muito cuidado ao falar de mulher narcisista, porque ela é o reflexo dele. Deus fez assim que quando dois se casam, se tornam um só. Então, os demônios transitam entre os dois. E não tem como a mulher não ser vítima dos mesmos demônios dele, mas quem deu a legalidade de entrada foi ele. Então, quem deu a legalidade de ser o opressor, de judiar da mulher na cama, de fazer coisas horripilantes, foi o homem, né? Porque ele passa a ter demônios. E eu vou explicar isso aqui de uma maneira bem específica para não ficar dúvida. O narcisista comum, nível psicológico leve. Na visão psicológica, todos os seres humanos têm um narcisismo básico. É uma necessidade de validação, é o desejo de reconhecimento, autoproteção, defesa do ego, né? Aqui, no nível psicológico leve, é ainda, né, o básico da sobrevivência. É o narcisista funcional, usado para autoestima, sobrevivência, autoimagem. A visão psicanalítica, Freud chamou isso de narcisista primário. Então, Freud já falava sobre isso. O bebezinho coloca a si mesmo como o centro do mundo, né? Então, o bebê nasce e ele já não deixa nem ninguém da casa dormir, né? O que é saudável no começo da vida,
Então isso é saudável. Então esse narcisista leve e funcional, ele é básico, é para a sobrevivência, né? Equivalente espiritual. Espiritualmente, vamos dizer assim, que não tem nenhuma entidade espiritual agindo ali ainda, né? Há apenas a vulnerabilidade humana normal, vamos assim dizer. É o ego natural, não tem nada de espiritual ali. Não adianta querer, porque o bebê chorou a noite inteira, ficar orando lá, repreendendo. Não é. É sobrevivência, é carência, o neném sente o que a mãe sente. Então tem tudo isso. Um detalhe, narcisistas não gostam de criança e não querem ter filhos. Em sua grande maioria, eles só vão ter filhos se for para o uso deles, se favorecer ele em algo, principalmente financeiramente ou em outras coisas também, né, que eu não vou falar aqui, mas vocês já imaginam. Aí o nível 2, agora vamos já passar para o nível 2, que vamos dizer que é a criança normal, né, é um nível psicológico moderado. Aqui a visão psicológica, a pessoa já apresenta necessidade de aprovação. Então, a criança normal, ela quer ser elogiada, ela quer ser valorizada, ela quer ser colocada em primeiro lugar. Então, a criança normal, ela já sente essas diferenças no tratamento, né? Então, a gente pode ver, vamos dizer, Caim e Abel. Então, eles sentiam a diferença no tratamento, né? Então, mas cada um decidiu qual lado seguir, né? Então, vamos focar aqui que todos são criados da mesma forma. Um escolhe o lado do perdão e outro escolhe o lado da mágoa, do ressentimento. Então, por mais que vamos falar que tem causa na criação, na infância, com quem cresceu, é muito comum você ver filhos dos mesmos pais. Um decidiu curar, ser agente de cura para outras pessoas, se curar e curar outros, e outro escolher se rebelar, fazer mal para os outros e não buscar a cura interior. Não, eu nunca fiz nada, fizeram contra mim, mas eu nunca fiz nada. Esse é o narcisista, ele escolheu esse caminho. Então vamos começar a separar. Então essa criança, né, essa pessoa, e isso vai para a vida toda, ela tem dificuldade de ouvir as críticas, né? Ela tem uma sensibilidade emocional maior, né? Então, quando a criança já pende para o lado do narcisismo, a pessoa adulta já, quando ele pende para o lado narcisista, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de repreensão, ele tem tendência a usar máscaras, ou seja, a fingir ser quem não é. Esse comportamento manipulador é leve. Então, nesse ponto aqui, ele ainda é leve. Não é patológico, mas já é disfuncional. Já vai trazer incômodos e problemas de vida para a pessoa narcisista e para as pessoas ao seu redor, que vão se sentir desconfortáveis com essa pessoa que não gosta de crítica, que não gosta, que quer todo momento ser elogiado, que quer sempre ser o centro das atenções. Já vai trazer alguns problemas. Na psicanalítica, esse nível é marcado por falso self, né? A pessoa finge ser quem não é. Ele cria uma imagem distorcida de si. É descrito como Winnicott, né, na psicanalítica. Essa pessoa cria uma versão agradável para os outros e oculta as suas próprias dores e sofrimentos. Então ele já está escondendo coisas dele, né? E o fato de esconder, né, é uma maneira de tentar se preservar, mas também evita a cura, foge da cura, né? No equivalente espiritual, o que isso significa espiritualmente na escolha da pessoa? Aqui existe a primeira legalidade espiritual, sim, né? O espírito de rejeição. Ele atua em feridas espirituais antigas, né? Então, feridas emocionais, o espírito vai começar a agir.
espírito de inferioridade, tem mistura de inferioridade e superioridade ali junto, espírito de mentiras emocionais, auto-engano, a pessoa engana a si mesmo, fingindo ser uma coisa que não é. A gente vê isso em algumas pessoas que usam muita maquiagem, é uma coisa muito assim acentuada, você já vê a pessoa quer ter outra máscara, outra cara. Ainda não é a possessão demoníaca, mas é a influência, tá? Quando você está mais escutando o mal do que o bem. Então, a influência do mal está falando mais alto, né? Então, é a influência demoníaca já agindo ali na mente da pessoa. Ainda não é possesso, mas tem as influências. E essas influências demoníacas vão agir sobre as emoções e as feridas emocionais que todos nós tivemos e temos, e só que cada um reage e age como quer, né? Eu escolho perdoar, eu escolho abraçar e o outro escolhe se vingar. Então, tem Caim e Abel ali no meio, né? Então, tem Esaú e Jacó, né? Tem os dois irmãos sempre ali, o bem e o mal, né? Então, você vai decidir qual dos dois você quer seguir, né? Aí partimos para o nível 3, que é o narcisismo vulnerável. Mas não é, mas já é. Nível psicológico, psicanalítico, intermediário, né? Ele já não é alguém que não é nada, ele já tem visão psicológica da pessoa narcisista. Ele é um narcisista sensível, que inclui instabilidades emocionais. Ele sempre vai culpar outros por essas instabilidades. Eu fiquei furioso por causa disso, fiquei furioso. Então, ele não consegue se controlar. Então, tudo pode, um barulho, uma tampa que cai, um cachorro que late, pode desencadear uma crise emocional e uma reação dele, às vezes até desproporcional. Então, sempre a vítima dele vai ter culpa de alguma coisa e ele teve que ficar bravo. Extrema necessidade de ser validado. Então, ele precisa de alguém que valida que ele está certo, né? Que os outros não deviam ter feito isso, que ninguém devia ter falado dele, que ninguém devia ter deixado o cachorro latir, que ninguém devia ter deixado uma tampa cair. E assim vai. Esse narcisista, ele precisa de alguém validando ele de que ele está certo na sua crueldade, né? Ele tem uma agressividade passiva ainda. É aquele empurrãozinho, aquele cutunzinho, assim, aquele puxãozinho de cabelo leve, aquele encostadinho na orelha, aquela pessoa sutil ainda, né? E também nas palavras, muitas vezes agressividade nas palavras. Usa muito de chantagens emocionais também já nessa parte. Na visão psicanalítica, um ego fraturado. Sujeito alterna entre fantasia grandiosa, de que ele é a. Então, assim, ele é o bambambam, né? Então, ele tem essa fantasia de grandiosidade e de realidade dolorosa. Ele finge uma realidade, uma fantasia grandiosa para esconder a realidade dolorosa. Ele não deixa a realidade que é perversa, que é triste, que é ruim aparecer. Ele finge essa grandiosidade fantasóica na cabeça dele, né? Hoje em dia, com a internet, isso aqui chegou a níveis que você não vê o que tem em torno, você só vê o que eu quero que você veja aqui, e você não vê o que tem em torno. Então, muito narcisista ali falando o que quer, falando baboseira que quer, e o entorno dele é um inferno, né? Então, ele finge uma coisa que ele não é. Pode fingir que está tomando um vinho aqui, que agora ele está em paz, mas por trás ele é um perverso. Aqui é aqui que começam as distorções de percepção. No espiritual, espiritualmente falando, como que está o nível dessa pessoa nesta fase? O ego fragmentado cria brechas espirituais maiores. Então, ele tem aqui um espírito de vitimismo. Ai, porque eu fui vítima, né? Lega a si mesmo a identidade ferida. Então,
ele é a vítima em todas as circunstâncias, todo mundo fez mal para ele, então espírito de confusão mental. Você conversa com essa pessoa, você já percebe que ele não fala coisa com coisa, ele já está enganando todo mundo. E a confusão dele é tão grande que fica difícil de acordá-lo para a realidade, né? Então a realidade dele é convencer de que a vítima dele é ruim e ele é o bam 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 bam, né? É somente essa a vida dele, né? Espírito de acusação. Ele tem acusação contra si mesmo e contra os outros, contra si mesmo. Espírito de manipulação emocional. Ele já está aqui manipulando emocionalmente todo mundo, né? Então, essa é uma coisa que o narcisista tem desde o começo, é querer manipular as emoções e os sentimentos dos outros. Nessa fase já é mais clara, mas ainda é limitado. Agora vamos para o 4, que é o narcisismo maligno, né? Depois ainda tem os 5 e 6, então não vão achar que já vai terminar aqui. O maligno, esse já era conhecido como perverso, né? Aí a mulher, interessante, né? Às vezes a mulher já tá lá no último, pior, e ela ainda fala que ele é o santo anjinho do Senhor. Ela defende ele, ela acha até no último momento que ela vai salvar ele. Porque ele convenceu ela de que sem ela ele não vai ser salvo. É tão complicado lidar com essa vítima, porque ela tem certeza que ela tem que ficar do lado dele até o fim. E o fim vai ser ele dar fim nela. É sempre assim. Esse nível é conhecido como perverso. Na psicologia, psicanálise e psiquiatria. É um nível grave. A visão psicológica dele ele é um narcisista patológico, ele vive de paranoias, sadismo, né, tira sarro dos outros, a manipulação é extrema, né, ele tem que manipular tudo, é médico, é advogado, é juiz, ele tem que manipular tudo, ele tem que se sentir no controle de tudo, né? A pessoa sente prazer em controlar, prejudicar e dominar. Aí ele termina o dia tomando uma cerveja, uma pinga lá, consegui hoje convencer mais um de que ela não presta, né? Então ele tem esse prazer, né? Na visão psicanalítica, aqui o sujeito vive em fantasia onipotente, como se fosse superior, intocável, sem empatia nenhuma pela vítima e nem pelas pessoas que ele está usando, manipulando para prejudicar ainda mais a vítima. O superego, a parte moral dele, está gravemente comprometido. Por quê? Porque nessa parte ele já sabe que ele vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. Então, isso que torna ele perigoso, né? O superego está gravemente comprometido. Nessa parte há uma opressão severa, com ação de entidades e hierarquias mais altas. É o espírito de crueldade, sadismo espiritual, espírito de dominação, de controle dos outros, né? E espírito de destruição emocional, como diz em Jó 2:6. E espírito de soberba, Isaías 14. É igual o modelo de Lúcifer na sua queda, né? Então a soberba dele é acima de Deus, ele é acima da palavra de Deus, ele sabe mais que Deus, então ele se sente maior que Deus. Então aqui ele tem as potestades de engano agindo dele, como diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos. Então essas pessoas são cegas do entendimento. Aqui o narcisista já opera como instrumento de Satanás e não apenas como uma pessoa ferida, como era lá no começo, né? Então ele foi permitindo que
ele se tornasse um instrumento de Satanás na terra para destruição, a perseguição e morte das mulheres, que é o que o inimigo faz desde do Éden até o Apocalipse, perseguição e morte das mulheres. Porque ele sabe que a partir de uma mulher vem o Redentor, o Salvador. Então ele adapta o nível de maldade dele conforme cada vítima, porque diferentes potestades agem em diferentes áreas da psicologia humana. Então, dependendo da vítima, se a vítima for muito frágil, não tem uma equipe, uma rede de apoio em torno dela, ele vai usar mais, abusar mais e descartar mais, sem ter ninguém que reclame a vida e a alma dela. Enquanto que uma vítima que tem uma rede de apoio, ela é mais protegida, ela sente uma proteção maior, ele sente ali que ele não tem tanto acesso, ele tem que destruir essa rede de apoio dela primeiro. Transtorno de personalidade narcisista pleno. Nível psiquiátrico estrutural. Aqui já mexeu com a estrutura dele, né? Aqui ele já nem é mais uma pessoa normal em nada, né? Esses são os que geralmente aparecem aqui nos canais, as vítimas deles falando deles. Aqui já são pessoas que visivelmente estão toda semana com outra vítima, todo mês com outra vítima. E o diagnóstico real é transtorno de personalidade narcisista. Na visão psicológica, critérios para o narcisista pleno: falta de empatia total, senso de superioridade, inveja constante, incapacidade de amar, exploração das pessoas, crueldade emocional, mentiras compulsivas, manipulação refinada. Na visão psicanalítica, aqui o ego está literalmente rachado. O narcisista vive na fantasia e despreza a realidade emocional dos outros. A realidade dos outros é o que menos conta, porque conta a mentira que ele conta. Então ele não busca nenhuma verdade, ele quer a versão dele. No equivalente espiritual. No nível espiritual é extremamente profundo. São legiões associadas à soberba, ao engano, espíritos de destruição de vínculos, espíritos de frieza, mortificação do afeto, espírito de orgulho luciferiano, espírito de arrogância espiritual. Esses narcisistas, eles não têm dó, como eles não querem filho, aborto para eles está na cartela deles, é morte de inocente, para eles não estão nem aí. Criança só quando for para uso deles, que para beneficiar eles em alguma maneira, mas se for para dar prejuízo para eles, aborto, né? Então eles são pessoas cruéis, né? Então para eles não tem dó nenhuma, né? A personalidade é tão deformada que já não sente nem culpa, nem remorso, nem compaixão. São sinais claros de cegueira espiritual total, né? Espiritualmente não, é zero compaixão, zero empatia, né? Agora vamos para o último patamar, né? Que é o narcisista perverso, que é o psicopata efetivo. E o psicopata efetivo, dentro de uma sociedade moderna vigiada, ele às vezes consegue se disfarçar por anos, décadas, né? Às vezes ele só é descoberto a psicopatia dele, quantas mortes ele causou lá no fim da vida dele, porque ele foi deixando rastros. Ele vai fazer questão disso um dia aparecer, porque ele precisa dessa fama, ou não, porque às vezes ele quer realmente morrer com a fama intacta, mesmo tendo enterrado muita gente. É um nível psicopático mais alto grau. Na visão psicológica, é quando o narcisista se une à psicopatia. A pessoa é capaz de destruir emocionalmente, manipular friamente, usar pessoas como objetos, sentir prazer na dor do outro, não sentir remorso
viver de exploração emocional. Isso aqui são de pessoas que vê o outro sofrendo e ainda ri, ainda fala bem feito, né? Essas são as pessoas que empatia zero e ainda causam, a dor causada por eles ainda traz prazer para eles, né? Na visão psicanalítica, é o colapso completo do self próprio da pessoa. Então, ele não enxerga mais ele, somente a imagem que ele criou dele. Ele não tem mais eu. Eu não sei mais quem eu sou. Tipo, eu já criei uma imagem demoníaca de mim. Essa pessoa, para tratamento espiritual, ela vai precisar de uns baques bem terríveis, né? Aliás, um psicopata, você já viu a conversão de um psicopata? Então, quase não existe o eu moral, não existe mais o ele não sabe mais quem ele é. Existe somente a pessoa que usa e descarta, usa e descarta, usa e descarta, e esse descarte pode inclusive incluir crimes fatais, né? Equivalente espiritual. Aqui, espiritualmente, é o nível mais grave. São potestades de crueldade, entidades de dominação estruturadas, legiões de mentira e cegueira, espíritos de morte emocional, espírito de destruição. João 10:10. Nesse nível, o narcisista aparece muitas pessoas diferentes. Ele usa máscaras diferentes, ele engana. Ele ainda consegue enganar a polícia, detetives e muitas coisas. Ele consegue disfarçar, justamente porque ele treinou tanto as máscaras dele, ele consegue esconder a sua imagem. Nem ele sabe quem ele é. Ele tem uma imagem, ele geralmente se apropria da máscara, da face da vítima. Então, fica muito difícil saber quem é o narcisista e quem é a vítima, porque ele se apropria da imagem da vítima, da feição, dos trejeitos da vítima. Ele fica igual à vítima, e aí a vítima fica sem personalidade, nem a vítima sabe quem ela é, fica totalmente confusa. No final, a vítima acha que ela que é ruim e se vê obrigada a continuar com ele, mas é um nível terrível, né? Porque nessa fase que ele parece muitas pessoas diferentes, ele tem muitas influências demoníacas diferentes atuando através dele, e também dependendo de quem é a vítima, de quem é a pessoa que ele está falando e interagindo. Por que ele é diferente com cada vítima, né? Então, cada vítima tem o seu mantimento, né? Tem o seu provimento, que ele vai muito atrás disso, e tem também o seu nível de uso e descarte. Então, dependendo para que clicar a vítima, ele vai usar de outra máscara, de outro jeito, são outros demônios. Em cada nível psicológico ativa uma força espiritual diferente. Olha só isso aqui, cada ferida da vítima atrai um tipo específico de ataque desse narcisista. Então, dependendo das feridas emocionais que essa vítima tem, vai atrair um tipo específico de demônio diferente, um tipo específico de ataque diferente. Cada potestade demoníaca trabalha de acordo com a brecha emocional encontrada na vítima. Então, ele vai dar aquele Bob Love, dar aquele encanto todo para descobrir ali todas as feridas emocionais da vítima, e depois vai usar tudo isso sempre contra a vítima. O narcisista, ele ajusta o seu comportamento conforme o espírito predominante no momento. Então, ele vai adaptando isso, né, de acordo com o que a situação, né? O ataque espiritual é personalizado, não genérico. Assim, ele age dessa maneira. Uma vítima carente, ele vai usar de sedução. Uma vítima forte, ele vai ativar a competição e o orgulho. Uma vítima insegura, ele vai ativar a humilhação. Pessoa insegura, vão humilhar. Uma vítima espiritual, ele vai ativar a Bíblia,
o engano através da palavra, a dúvida da palavra. Então, uma vítima dependente, ele vai ativar o controle e o abandono. Então, ele vê que essa vítima depende 100% dele, então ele vai ficar acusando ela: eu vou te abandonar, eu vou te largar. Então, ele vai ter esse controle e abandono, ele vai ficar ativando isso. Eu te controlo, senão eu te abandono. O narcisista é múltiplo, porque as influências sobre ele são múltiplas. Então, como eu estava falando antes, sobre os versículos bíblicos que falam dessa geração perversa que vem, que estamos vivendo. 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 13. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e que os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, né? Não vão guardar os princípios que seus pais lhe ensinaram. Serão ingratos, irreverentes, serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha, eles, em vez de ser inimigo do mal, ele persegue o bem, ele persegue pessoas boas, ele é inimigo do bem, ele não é inimigo do mal, ele persegue pessoas boas, ele faz o bom parecer mal, ele não está nem aí para o mal, ele quer o bem, ele quer destruir o bem. Quando ele vê uma pessoa boa, essa aí eu tenho que destruir. Então ele é inimigo do bem. São traidores, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E mais especialmente sobre os perversos. No versículo 13 está escrito: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Então, e vai indo, né? E vamos ver aqui se tem mais aqui. Irreverentes. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só... Eu vou ter que pegar a Bíblia aqui para achar isso aqui. Outras passagens relacionadas mencionam pessoas muito más nos últimos dias. 2 Pedro 3, onde está escrito que nos últimos dias virão ridicularizadores com os seus escárnios, que eles não querem ridicularizar o errado, eles querem ridicularizar o que é certo, o que é santo. Eles querem profanar o santo, profanar o certo, profanar o que é bom, procedendo segundo os seus próprios desejos. A passagem de 2 Timóteo 3 é a referência bíblica mais direta e completa sobre o surgimento dos homens perversos nos últimos dias. Então, o que temos que fazer mesmo, nós, é nos blindar, de sermos cheios do Espírito Santo. É claro que eles odeiam isso e aí vão perseguir muito mais, mas como não podemos acrescentar um côvado à nossa vida, então vamos garantir a nossa vida eterna, pelo menos, né? Então, mesmo fugindo deles, infelizmente, a grande maioria dos crimes acontece após o pedido de separação. Então, você que pensa em se separar de uma pessoa narcisista, violenta, agressiva, que te ameaça, pense bem, porque a maioria dos crimes acontecem justamente neste processo de separação. Pense bem, né? Às vezes não é nada seguro, né? Você sabe que vai terminar mal, e se você tentar sair, vai terminar mal. Então, eu tô rindo, mas é sério. Eu passei por isso, então que vocês aprendam
a se guardar, a se proteger, a buscar meios de se proteger, né? Algumas pessoas que eu atendo, eu mando elas a não darem sinais de que elas estão querendo, pensando em sair fora, mas já ir preparando o terreno, porque às vezes é melhor sumir do que ficar falando que vai sair, e aí ele não é ele, é as influências que estão nele. E aí quando, o nível do meu é bonzinho, aí você vai ver tudo que ele já fez, ele é o pior dos perversos. Caraca, você não enxerga que isso é demônio e o demônio só quer a tua morte? Então não tem brincadeira com eles. Você está vendo sobre a ótica que ele está obrigando você a ver. Infelizmente, a vítima geralmente é cegada pelo agressor e é manipulada, e ela, quando ela vai querer sair, ela ainda vai agir conforme ele treinou ela a agir. E aí vai acontecer o pior. É preciso buscar a restauração, porque analisando por esse lado, a restauração ela precisa acontecer, a salvação da alma precisa acontecer, e independente se você quer sair ou não, busque a sua salvação, aceite Jesus Cristo, busque o Espírito Santo, busque a sua santificação. Saiba que na medida que você se santifica e cresce espiritualmente e emocionalmente, o ataque dele vai ter que diminuir, porque ele vai reagir de acordo com a vítima. Quanto mais carente e dependente dele você for, pior ele será com você. Quanto mais você é autônomo e já age por si, já faz as coisas por si, menos ele vai te agredir, porque você sabe o que ele gosta, você sabe como ele gosta, você simplesmente age da maneira como uma mulher deve se comportar, fazendo tudo e sem enfrentá-lo, mas já buscando ali a santificação sua, porque a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido. A Bíblia diz que o marido crente santifica a mulher. Então, se você buscar a sua santificação, automaticamente esses demônios vão ser enfrentados. Enquanto você não tem um preparo espiritual suficiente para sair expulsando os demônios, prepare-se espiritualmente. Faça jejum de uma refeição, ou faça jejum pelo menos à noite. Eu sei que a pior coisa para uma vítima de narcisista é o jejum. Eles não deixam a pessoa jejuar. Eles manipulam tanto, você não pode ficar uma hora sem comer. Você falar assim, eu vou jejuar das 8 da manhã das 8 da noite até as 8 da manhã, ele vai fazer você comer alguma coisa às 10 horas da noite. Ele vai inventar um filme, uma coisa, ele vai inventar. Eu sei porque eu já passei por isso. E aí, a tua noite vai se transformar num inferno, porque ele vai querer comer pizza meia-noite e um monte de coisa. Ele vai inventar, né? Tem narcisista, a grande maioria dos narcisistas nem pede pizza para não te dar o gosto, ele vai fazer você fazer comida. Mas temos que ter sabedoria e discernimento. Se chegamos até aqui e alimentamos o narcisista até aqui, temos que agora com sabedoria recuar também, porque ele vai agir e reagir conforme você age e reage. Quando você não reage mais, ele fica sem ação. Porque o campo de ação dele é a tua reação. O campo de ação do narcisista é a tua reação. Você explode, então ele fica todo feliz. Se você não explode, ele vai ficar, nossa, aconteceu alguma coisa. Ele pode aumentar os níveis. Mas quando ele vê que você não reage, talvez ele pare. Porque o filme dele está queimando também. Então ele tem que manter aquela carcaça de bom homem, né? Boa pessoa, né? Então, terminando o vídeo de hoje, é um assunto profundo, delicado, verídico, que tem tudo a ver com o que está acontecendo, a realidade que a TV não mostra. Vamos enfrentar do jeito que tem que ser enfrentado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.